Evangelho de João, capítulo 1, versículo 43. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia, e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. Então Jesus foi lá, estava na Galileia, achou Filipe e falou: estou aí, me segue. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe então achou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas. A gente achou aquele que estava lá na lei, e essa lei aqui é a Torá, é uma parte do Antigo Testamento, né? Os primeiros 5 livros da Bíblia aqui, era o que estava ao alcance, era o que os judeus tinham por tradição e liam constantemente. E Jesus estava descrito nesses 5 primeiros livros. A gente achou aquele cara de quem Moisés estava falando na lei. E não só Moisés, mas os profetas todos. Todos eles estavam anunciando a chegada desse Messias, desse Salvador do mundo, que ia restaurar a humanidade, que ia restaurar o coração do homem, que ia trazer paz ao mundo, que ia nos salvar de nós mesmos e ia tirar o pecado. A gente achou ele. Ele é Jesus de Nazaré, filho de José. Essa pessoa tão esperada por todo esse tempo é Jesus. E ele é lá da cidadezinha da vila de Nazaré. Não a Nazaré do meme, a cidadezinha de Nazaré, lá em Israel, perto da Galileia. E Natanael ficou com, acho que, a cara da Nazaré do meme, assim. Ficou com aquela cara assim. E ele fez uma pergunta: mas peraí. Eu já li o que Moisés escreveu, eu já li os profetas. E de Nazaré, aquele Messias, escrito nos profetas, vencedor, conquistador, guerreiro, que colocaria debaixo dele todos os inimigos, que traria um reino, e ele seria um rei de verdade, estabeleceria um reino para sempre, que nenhum outro reino ia derrotá-lo, ele ia ser eterno. Jesus é da vilinha de Nazaré? Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? É o que Natanael pergunta. Exatamente isso. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ao que Filipe responde, ele pega agora todos os trechos da Bíblia que falavam sobre isso. Ele pega todas as profecias lá que apontavam exatamente para o lugar de onde Jesus ia vir. Ele ia trazer argumentos teológicos para mostrar que não, realmente é esse, porque olha a linhagem, e é de José, e que é da linhagem de Davi, e... O que ele fala? Vem e vê. Está duvidando? Vem e vê. Tem uma hora que discurso, argumento, já não basta mais. Quer saber se é de verdade? Vem e vê. Vem e vem experimentar. Você nota que esses versículos mostram uma reação em cadeia, onde Jesus sai da sua zona de conforto, sabendo quem ele era, e não aguardando que as pessoas viessem até ele, ele vai até as pessoas e as chama para que elas saiam da sua zona de conforto. Porque é um Jesus que também não simplesmente vai até o encontro das pessoas e fica ali plantado, mas ele requer também que essas pessoas o imitem, e ao imitá-lo saiam da sua zona de conforto e também vão ao encontro dele. Então Jesus primeiramente vai até Filipe e pede para ele fazer o mesmo. Agora tu vem e me segue, sai da tua zona de conforto. E Filipe agora inspirado por essa motivação de Jesus,
de bagunçar mesmo a vida das pessoas e tirar elas da rotina delas, vai até Natanael e diz: Natanael, agora é tu, vem, agora vem e vê, sai da tua zona de conforto, vem e vê. Eu não quero ficar aqui, enquanto eu perderia tempo te explicando em palavras, o cara está ali já, é só tu ir e ver. Eu estaria perdendo tempo aqui me explicando e o homem já está aí, cara, é só tu ir lá e enxergar com os teus próprios olhos. Sai da tua zona de conforto e dá uma chance a essa dúvida, a essa curiosidade que eu te gerei, e vai lá e vê. Então, viver uma vida inspirado por esse Espírito que habita dentro de nós, que é o Espírito de Jesus, porque o Espírito Santo não é outro senão o Espírito de Jesus, é o Espírito de Deus. Viver uma vida inspirada por esse Espírito é viver uma vida que imita Jesus ao sair da sua zona de conforto e convidar outros a saírem também da sua zona de conforto, para que alguma coisa mude, para que alguma coisa seja transformada, para que você veja algo novo. Talvez quando você toma coragem e inspirado que nem Filipe a sair falando sobre Jesus para as pessoas e convidando elas, e aí você toma coragem e vai convidar elas para virem para esse lugar aqui. Você talvez recebe a mesma pergunta que Natanael fez. E bem específico em relação a essa igreja aqui, talvez você escuta: pode alguma coisa boa vir de uma Assembleia de Deus? É para essa igreja que tu está me convidando mesmo. Assembleia de Deus, não é aquela das mulheres com saião pode alguma coisa boa vir da Assembleia de Deus? Está me convidando para esse rolê aí, é sério? E essa igreja fica em Gravataí, nem na capital é. Poxa, se fosse em Porto Alegre, até, bom, cidade mais desenvolvida, bom, talvez até tenha um lugar assim. Pô, Gravataí tem esse lugar mesmo? Pode alguma coisa boa vir de uma igreja evangélica? É para lá que você está me convidando. A gente só pode confirmar a maravilha de uma experiência em Deus se a gente vai e vê e comprova experimentando. E aí talvez no meio desse convite você já se pegou tentando argumentar e tentando dizer e tentando se explicar: não, mas é que é assim, mas é que é assado, e tu vai ver. Não, cara, vem e vê. É só com os teus próprios olhos que tu vai comprovar. Talvez alguém te pergunta: mas será que vale uma vida inteira? Ou talvez você aqui dentro, nesse lugar, já fez essa pergunta, ou está se fazendo essa pergunta em algum nível. Será que vale mesmo a pena eu viver uma vida inteira dedicada a Deus, negando a mim mesmo, as minhas paixões, as minhas vontades? Será que vale a pena? Vem e vê. Vem e vê. Porque eu acho que em 2000 anos de evangelho e de igreja, se não valesse a pena, acho que alguém já ia dizer que não vale, né? Em 2000 anos. Em 2000 anos, acho que alguém que dedicou a sua vida inteira ao evangelho e a Deus, ao ver que não valeria a pena, lá nos seus últimos dias de vida, ia chamar lá os seus filhos, os seus netos, seus bisnetos, e dizer: olha, gente, fiz um não segue aquilo que o vô fez. O vô dedicou a vida toda dele para a igreja, não valeu a pena. Não vale a pena isso aí. Pelo contrário, os testemunhos que nós lemos, vemos e ouvimos, é de pessoas que deram até a sua última gota de sangue pelo evangelho e ainda disseram: que pena que eu não fiz mais. Que pena que eu não me dediquei mais. Que pena que eu não me sacrifiquei mais. Esse é o testemunho daqueles que vieram antes de nós.
Esse é o testemunho daqueles que viveram a sua vida dedicada ao Evangelho. É isso que eles estão gritando e clamando por 2000 anos. Vale a pena, porque se não valeria, a gente não estaria mais aqui. A igreja já teria acabado já. A igreja que iniciou no seu primeiro século, nesse mesmo período em que João escreve o Evangelho, as suas epístolas, uma igreja que já inicia debaixo de uma perseguição terrível, pessoas sendo mortas, sendo queimadas vivas, sendo degoladas, e elas, para se livrar disso, bastaria eu dizer, beleza, eu não quero viver essa vida por Jesus, eu me livro da morte, me livro do sofrimento. Mas aquilo que elas foram e viram com seus próprios olhos, gritou mais alto. Aquilo que elas experimentaram, gritou mais alto. E se você se pega em algumas crises de identidade, ou crises de fé mesmo, existe o lado racional que pode te impulsionar e permanecer em Jesus, mas algo também que faça com que você não negue jamais essa vida, é as suas experiências com Deus, aquilo que você viu de Deus com seus próprios olhos. E foi isso que levou os apóstolos e toda a igreja até as últimas consequências, até a morte, não negando aquilo que eles viram. Uma coisa é eu negar uma ideia, uma coisa é eu negar uma ideologia, uma coisa é eu negar um conceito em que eu realmente, em algum momento, eu posso deixar de acreditar. Outra coisa é eu mentir para mim mesmo e dizer que eu não vi aquilo que eu vi com os meus próprios olhos. Outra coisa é eu mentir para mim mesmo e dizer aquela experiência que eu vivi, eu estou negando ela, sabendo no meu interior que eu realmente experimentei aquilo. Então você quer firmeza na sua fé? Você quer firmeza na sua identidade? Tenha experiências com Deus. Ele é um Deus relacional, Ele não é só um Deus de conceitos, Ele não é só um Deus de ideias, Ele é um Deus que se relaciona. Ele é um Deus que está disposto a se revelar e a falar com você aonde você está, no ponto da vida que você estiver. Ele está disposto a se relacionar, e a partir desse encontro, desse relacionamento, não tem mais como voltar atrás, porque daí você já foi e você já viu, e não tem mais como negar aquilo que você viu. Todos nós foi dado o mandamento de ir e anunciar, e você vai fazer isso de várias formas, usando o seu intelecto, a sua força argumentativa, mas não adianta, não existe discurso perfeito. Vai ter um momento que só resta você dizer para alguém, vem e veja com seus próprios olhos. Eu não posso colocar os meus olhos em você. O meu argumento não consegue transpor a minha mente, a minha memória para aquilo que eu vivi dentro da sua. Só vai restar eu dizer, cara, vem e vê tu com os teus próprios olhos. Porque aquele que era o verbo, a palavra de Deus, também foi rejeitado em muitos dos seus discursos. Sabe por quê? Porque não tem a ver com a palavra certa que vai deixar o cara no chão e vai baixar o óculos escuro e bum, o argumento que matou o cara e agora ele se rendeu. Não tem. Jesus era a palavra, era o verbo, e muitos dos discursos dele foram rejeitados. Se tinha um discurso perfeito, era tudo que saía da boca do próprio Jesus. E mesmo assim ele foi rejeitado. E o que fez as pessoas rejeitarem esse discurso foi quando elas pararam antes do convite, vem e vê. Vem e vê. Vai ter um momento que só o que você escuta aqui todo sábado não vai ser suficiente. Vai ter um momento que só vir aqui e escutar a pregação não vai ser suficiente. Você precisa vir e ver com seus próprios olhos aquilo que desse microfone muitos estão anunciando. Viver na sua vida aquilo que a gente prega e aquilo que a gente fala. E um convite para mim mesmo,
em viver aquilo que eu falo e aquilo que eu prego. Que também vai ter um momento que, por mais que eu me debruce nessa palavra e nessa Bíblia e busque todas as pregações que eu poderia extrair, vai ter uma hora que vai parar. Eu vou parar no vem e ver, porque eu não vou estar vivendo aquilo que eu falo. E o que gera vida, o que gera essa fonte inesgotável para que eu continue falando, é beber da fonte. É beber da água da vida que Jesus está oferecendo. E Jesus está oferecendo para você essa noite. Mas para isso você precisa estender a sua mão, pegar essa água e levar até você mesmo. Jesus é a fonte. Ele fala, vem e segue-me. Mas cabe a você sair da onde você está e ir em direção a esse mandamento dele de segui-lo. Não basta simplesmente ouvir Jesus dizer, vem e segue-me, e ficar parado. Demanda de você também uma parte, que é a de sair da sua zona de conforto, como Jesus fez, como Filipe fez, e como Natanael, mesmo meio duvidoso, saiu e foi ver com seus próprios olhos. Demanda de você sair da sua zona de conforto e experimentar da água da vida. Vale a pena eu me dedicar mais em oração? Vem e vê. Vale a pena eu me dedicar em jejum mais frequentemente? Vem e vê. Vale a pena eu mergulhar em comunhão e em estudo bíblico através das tribos? Vem e vê. Vale a pena eu ir no salto? Vem e vê. Eu preciso dizer isso, que enquanto você não sair da sua zona de conforto e ver com os seus próprios olhos, e experimentar um novo nível em Deus, você vai viver uma vida mediana, que a Mai pregou semana passada, que gera esfriamento espiritual. Ou então você vai viver simplesmente às custas dos olhos dos outros, daquilo que os outros viram. E no momento do aperto, no momento da crise de fé, no momento da crise de identidade, no momento do confronto, você não viu por você mesmo. E aí abalou. E aí pode ser que realmente aquilo que me disseram não é verdade. Será que é verdade mesmo? Eu não vi. Eu não vi com meus próprios olhos. Eu estou só atrás do que os outros viram. Quando você obedecer esse Espírito dentro de você que clama por Pai, que clama por mais de Deus. Há um Espírito dentro de você que clama, Abba, Pai. Ele está constantemente dizendo, eu quero mais desse Deus. Eu quero mais dessa comunhão. E sempre vai haver mais profundidade para ir. Enquanto você estiver caminhando em direção a Deus, sempre vai ter mais intimidade, sempre vai ter mais comunhão, sempre vai ter mais revelação de Deus, sempre vai ter mais. Porque há um Espírito dentro de você clamando, Abba, eu quero mais. Então sai da tua zona de conforto e obedece à voz do Espírito que está dentro de ti, dizendo, Deus, eu quero mais, e vai atrás desse mais, vai e vê esse mais que está disponível para ti. Está disponível, não tem plaquinha dizendo proibido, a partir daqui é proibido pessoas com característica tal. Não, é para todos. E para fechar, olha só que interessante que Filipe fala. Quando ele chega para Natanael, ele fala assim, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e nos profetas. Achamos aquele de quem Moisés e os profetas escreveram. Filipe sabia e conhecia o que tanto Moisés quanto os profetas escreveram para saber quem Jesus era, para fazer esse convite para Natanael. Ele conhecia os escritos de Moisés e conhecia os escritos dos profetas. Também não adianta você querer fazer propaganda daquilo que você não conhece. Você sabe o que diz a respeito de Jesus na lei e nos profetas?
para dizer para alguém, eu quero te apresentar o Jesus que está na lei e nos profetas. Você já leu a lei e os profetas para saber? Ou do mais fácil, você já leu o Novo Testamento? Você já leu ali um evangelho inteiro para saber sobre esse Jesus que você agora está sendo motivado a anunciar às pessoas? Eu quero dizer, antes de você anunciar às pessoas sobre Jesus, conheça esse Jesus primeiro. Para você dizer para elas, esse Jesus que está na palavra de Deus, esse Jesus que está na minha vida, esse Jesus que eu conheço e que eu vi com os meus próprios olhos, é esse Jesus que eu estou anunciando a ti. Vem e vê comigo. Não sai daqui motivado a anunciar aquilo que você não conhece. Talvez no primeiro questionamento você anuncia sobre esse Jesus que você não conhece. No primeiro questionamento, você pode falar, talvez de Nazaré não vem mesmo, né? Acho que não era mesmo. Se pode vir coisa boa de Nazaré, acho que não vem. Acho que tu está certo. Eu não conheço, eu não sei. Antes de tu convidar, vem e vê. Vem e vê você, tenha um encontro com esse Deus.